Olá pessoal, boa noite. Eu sou Renata Vieira, fundadora da Academia da Telemetria. É um prazer estar com vocês nessa noite. Estou aqui com Márcio Fabosi, um dos sócios da Alcon Telecom, no quadro O que não te contaram sobre as vantagens da utilização da conectividade 4G para o mercado de rastreamento. É o assunto do momento no mercado de rastreamento, então resolvemos fazer essa live com uma pessoa que é uma das referências no mercado brasileiro quando o assunto é conectividade. Boa noite, Fabosi, seja muito bem-vindo. Gostaria que você se apresentasse para o pessoal e falasse da Alcon. Tá ótimo. Boa noite, Renata. Bom, obrigado pela oportunidade mais uma vez, né? Então, como a Renata já apresentou, eu sou Márcio Fabosi, eu sou responsável pela área comercial, marketing e produto da Alcon. Enfim, falando um pouquinho de mim, né? Eu tenho praticamente 20 anos aí de mercado, sempre atuei na área de M2M, IoT, então pegamos várias mudanças tecnológicas nesse caminho. E enfim, agora a gente está passando por uma mudança também de novo, né? No segmento de rastreamento, alguns já estão mudando há um tempo, o segmento de rastreamento começou a se atentar mais agora, que é realmente mudanças tecnológicas, né? Não que uma vai acabar, a outra vai, mas mudanças tecnológicas, né? Eu atuo com formação, eu sou engenheiro eletrônico, mas sempre atuei na área de vendas, passei pela Motorola, pela Siemens, Intel, né? Gemalto, Sierra e hoje na Alcon aí, como um dos sócios e explorando bastante essa parte de conectividade, solução, né? Então, falando um pouquinho da Alcon, a Alcon é uma empresa relativamente nova, tem praticamente 5 anos de vida, um pouco mais, mas a gente já está com enfim, a gente já gerencia um pouco mais de 2 milhões de conexões, né? A gente hoje atua no mercado latino-americano, né? A Alcon ela é uma empresa americana, né? Que é a Alcon International, com a gente aqui atuando desde a sede, né, em São Paulo, e a gente tem um foco muito grande na internet das coisas, né? Então hoje a Alcon gerencia mais de 2 milhões de conexões, perto de 2 milhões e meio de conexões. A gente tem a parte de equipamentos, né? E aí sim um portfólio 4G Legal. Interessante. A gente tem a parte de toda essa plataforma de gerenciamento que consegue entregar soluções. Então ela veio se desenvolvendo, a gente hoje tem ocupação no Brasil e na América Latina, somos aí em torno de um pouco mais aí de 100 pessoas, né? E atuando aí nesse segmento e várias frentes, né? Rastreamento é uma delas, é onde inclusive a gente começou, mas hoje a gente atua em vários segmentos, rastreamento, mobilidade, meios de pagamento, agronegócio, utilities, que é medição de água, energia, gás, enfim, vários projetos interessantes aí e muitos 4G. Muito legal. Obrigado, Márcio, por ter se apresentado e apresentado a Alcon. Pessoal, só uma orientação para vocês, que para ficar melhor a visualização da live, vocês colocam o celular, por favor, na horizontal. A gente está fazendo dessa forma a gravação da live. Depois vai ficar normal, quando vocês forem assistir. Vai estar disponível no canal do YouTube da Alcon Telecom, na página aqui da Academia e na página da Alcon Telecom no Instagram. Eu gostaria de agradecer novamente ao Márcio, né? São patrocinadores da Academia, já tem quase um ano, apoiam a nossa iniciativa de levar conhecimento, né, e conteúdo para o mercado de rastreamento e telemetria. Então, pessoal, começando aqui para a gente falar um pouquinho sobre o 4G, eu sei que vocês estão ansiosos para poder aprender com o mestre que domina essa questão da conectividade. Então, Márcio, eu gostaria que você falasse, por favor, nesse momento que a gente está dessa transição do 2 para o 4G no mercado de rastreamento, o que você acha sobre isso? Quais as vantagens que você enxerga para as empresas de rastreamento nessa transição? Legal, Renata, a pergunta ela vem de encontro, acho que é um momento que a gente está vivendo e, assim, a gente óbvio que tem uma experiência grande, eu atuei muito tempo em multinacional e atuando com o pessoal lá fora, né? E a gente hoje fala com as operadoras, provedores de infraestrutura, inclusive tem muito contato com o pessoal lá fora e a gente vai vendo o movimento, né? Então, há anos atrás, começou na América do Norte, nos Estados Unidos, esse movimento de ir para outras tecnologias, né? Do 2 passou por 3, que já passou por 4, hoje nós estamos falando em 5G, que todo mundo já está vendo aí o 5G entrar no mercado. E aqui no Brasil, a gente também vem vendo a gente tem a mesma evolução, né? Mas, como na Europa, por exemplo, na Europa cada país tem uma segmentação, então ainda tem país que tem muito 2G, tem país que já foi para o 4G, tem país que tem uma mistura, e o Brasil é maior que a Europa em dimensões, e tem vários desafios, né, várias vantagens,
E o 4G veio sendo investido porque, na verdade, a gente teve várias evoluções, né? Saiu lá atrás do TDMA, Sim. CDMA, e foi para o GPRS, GSM 2G, né? Passou pelo 3G, ainda tem, óbvio, o 3G, e depois foi para o 4G e agora 5G. O que acontece é que o 2G foi, né, quem é do mercado de rastreamento há 20 anos viu essa evolução, e o 2G ele foi uma tecnologia adaptada, né? Então não foi uma tecnologia criada para internet das coisas, o rastreamento. Não, foi criada para voz, para celular e foi adaptado para esse mercado. Então houve uma adaptação, né? O mercado realmente cresceu, né? A gente viu toda essa evolução. E aí é uma evolução natural ter outras tecnologias. Quando foi para o 4G já foi montado numa infraestrutura que é evolutiva. Sim. Então você acaba tendo o 4G em várias categorias, né? Então eu não vou ser bem técnico aqui, né? Não é o objetivo, mas vai de uma categoria 1 até uma categoria 15, 16, são altíssimas velocidades. Sim. E dentro desse escopo é bacana porque o LTE, inclusive em inglês, é Long Term Evolution, que é a evolução de longo termo, ou seja, ele vai evoluindo, né? Então o 5G, inclusive, tem o 5G que todo mundo está falando, qual que é a diferença do 5G standalone para o 5G que a gente tem, né? Então tem o 5G puro e tem o 5G que faz parte também da estrutura 4G, que também é uma evolução. Sim. Então, dentro desse contexto, vários mercados, como por exemplo de automação, as máquinas de cartão de crédito por ser Android e outras aplicações, elas já foram para o 4G e estão indo para o 4G há um tempo já. Nós estamos falando de pelo menos uns 3 a 4 anos atrás já começou. Legal. O rastreamento, ele tem várias vertentes, né? Então tem aquele rastreamento que o Brasil ainda é muito focado, que é a parte de localização, uma parte mais de recuperação, onde o custo é muito importante, né? E você tem telemetria avançada, que é onde a Academia de Telemetria, né, atua bastante, que aí você tem muito processamento de dados, você tem câmeras de monitoramento, você tem uma série de, né, monitoramento de ativos, uma série de mercados onde o 2G funciona, mas tendo o 4G já começa a ser uma disponibilidade de rede maior. E é óbvio que nenhuma tecnologia ela dura para sempre. Sim. Então, assim, aqui também, na Alcon, toda hora alguém pergunta, a gente tem vários clientes, puxa, mas o 2G acaba, o 2G não, é uma evolução, né? O 2G está aí, mas a gente já vai vendo alguma deterioração, já faz um tempo. Por quê? Porque as redes estão aí, mas não tem mais equipamento, né, para substituir. Então, realmente a operadora tem ali algum trecho ali que dá algum problema, ela vai estar no 4G, né? No 5G, tem o 3G, mas o 2G já não tem. Então a gente começa a ter alguma deterioração da rede, a gente começa a ter compartilhamento de rede, uma série de coisas, né? Muita gente aqui escutou termos refarming, né? Que é o aproveitamento de uma frequência 2G Sim. no 4G. Então, e aquela frequência 2G? Não tem mais, ela foi para o 4G. Então tem uma série de nuances, mas por quê? Porque é uma evolução. Agora o 2G vai parar? Não. E alguém sabe quando? Não. Mas o 4G traz benefícios. E aí dentro desse 4G, você acaba tendo o 4G padrão, que é o que roda no nosso celular, e você acaba tendo as tecnologias que vão de encontro à internet das coisas, que é o Cat-M1, o Narrowband, que são tecnologias que estão ali junto com o LPWA, o Low Power WiFi, ou seja, tem mais penetração e um consumo mais baixo de bateria. Então isso daí é uma evolução que traz uma série de benefícios. A gente aqui, inclusive, há anos que eu vejo algumas aplicações interessantes, mas aqui na Alcon, por exemplo, em rastreamento, nós começamos a ver projetos muito bacanas fazendo uso, por exemplo, de tecnologias de baixo consumo de bateria, como o Narrowband, para um rastreamento de ativo, por exemplo, onde a bateria é um problema, né? Mas agora, puxa, e o 2G? Não, o 2G está ali também. Por quê? Porque tem muito lugar que não tem ainda, né, o 4G, por exemplo, o Narrowband. Mas vem sendo um investimento cada vez frequente. E aí a parte que a gente também vendo nesse momento de vantagens. Um grande empecilho ainda é o preço da tecnologia, muitas vezes. Sim. E aí a gente vem notando essa caída, né, esse decréscimo no preço, porque a demanda vai aumentando o volume e o preço vai caindo. Né? Tem mercados que demandam demais já, os Estados Unidos é tudo só 4G, então eles já foram lá para o 4G já faz tempo. Então tudo vai caindo na cadeia e você começa a ter hoje, que é um produto ainda caro, né? Muitas vezes o rastreador 4G ele ainda né, ele é caro,
comparado ao 2G, mas ele vem diminuindo. E aí tem muita vantagem de usar a tecnologia para algumas aplicações. Você fala assim, mas a minha aplicação, poxa, é instalar um carro e se roubar eu vou ver, né? Ou seja, é um produto tem que ser de baixo custo porque é um produto de localização. O 4G ainda está preparado para esse mercado em termos de preço? Pode ser que sim, pode ser que não, depende da conta, porque se você colocar instalação, desinstalação e tempo de vida, pode ser que o 4G já seja mais interessante. O 2G, ele ainda é bem mais barato, porém, a gente, por exemplo, em rastreamento de ativos, a gente tem vários projetos. Esse ano, eu te diria que esse ano a demanda do 4G nesse segmento específico, não deixa de ser rastreamento, sim. Ela já é mais da metade do volume em 4G. Por quê? Porque viu uma mudança para um produto que consome menos bateria e tudo mais. Mas aquele rastreamento mais massivo, né, de carga, por exemplo. Esse ainda está indo no 2G, mas tem empresas extremamente interessantes aí já colocando no mercado, já colocando projetos no ar em 4G. Por quê? Porque tem benefícios. Agora, tudo isso depende do modelo de negócio. Traz vantagens, as vantagens tecnológicas já tem uma vantagem básica, que é assim, se o meu produto tem 4G e 2G, ele é melhor que o 2G? É óbvio, ele vai ter mais cobertura, né? Então, hoje a rede 4G já tem muito local, a gente vê isso nos nossos celulares, mas o 2G, ele vem, né, ele vai tendo essa deterioração. Aqui na Alcon a gente tem uma plataforma de gerenciamento que é o Manager, que hoje ele traz, né, para os nossos clientes, né, quem está usando, a versão nova, ele traz um comparativo todo ali. Você consegue ver a tecnologia, você consegue ver a operadora, e muitas vezes quando você vê que está tendo um problema numa região, quando você olha ali, muitas vezes você olha o sinalzinho 2G já praticamente não existe. Por quê? Porque naquela região 2G de uma determinada operadora, ou de mais de uma operadora, ele já está deteriorado. Ou seja, já ou não existe ou está deteriorado. Tá, aí o meu rastreador naquele lugar é 2G. Não vai funcionar. Ele não vai transmitir, né? Parou a minha comunicação, parou. Não, isso daí também é uma coisa que às vezes, é óbvio, a gente fica muito ansioso porque é rastreamento, é missão crítica. Mas, quando começa a analisar, você vai ver que muitas vezes, hoje em dia, o que mais acontece aqui, né, a gente atende hoje mais de 16 mil chamados no suporte. A gente tem vários chamados que requer uma análise mais aprofundada, né? E a plataforma vem ajudando nisso. E você vai vendo que um monte de casos é deterioração de sinal. O produto é 2G, né? E a deterioração de sinal aconteceu e ele não comunica mais por um determinado período, né? Aí o 4G, se o 4G estiver ali, ele vai funcionar, dependendo da tecnologia, né? Nós vamos falar um pouquinho para frente, provavelmente, mas aí ele vai funcionar. Mas tem vantagens de cobertura, tem vantagens da própria tecnologia ser mais duradoura e é uma evolução. Então quem colocar hoje um produto 4G, ele não vai trocar em pouco tempo. Não vai precisar trocar daqui. Não, ele vai precisar trocar pelo modelo de negócio dele. Mas se precisar trocar pela tecnologia, nos próximos anos e anos, ele não toca mais. Vai estabilizar, vai, né? Porque é uma evolução. O 4G é evolutivo. Então, mas olha, há 10 anos atrás, quando teve o primeiro 4G, era uma categoria 3 de velocidade. Era muito mais baixa velocidade. Hoje já está na categoria 16. Mudou alguma coisa pro SIM card, né, pro chip que está lá dentro? Nada. Porque é uma evolução na rede. É a mesma coisa um CAT-M, um Narrowband ou um CAT-1, que está sendo cada vez mais divulgado aí, porque é o 4G padrão, mas ele é de uma velocidade mais baixa e ele tem um preço melhor. Então, isso daí são grandes vantagens. Agora, tem modelo de negócio que aceita, tem modelo de negócio que não aceita ainda, mas na nossa visão, que a gente está vendo hoje, inclusive do movimento, é que, assim, em pouco tempo, o preço vai continuar mais caro, mas ele está cada vez mais se aproximando. E aí, nesse momento aqui, pode ser que seja mais vantajoso começar. O que eu acho que é interessante é, pelo menos, quem não testou ainda, começar a testar, começar a movimentar ali ele, começar a entender, porque vai ver vantagens, né? A gente faz teste aqui, vantagem de cobertura e uma série de vantagens hoje que já existe. Sim, né? sim. Antigamente, eu lembro que há 3, 4 anos, quando a gente falava lá atrás... Desde 2016, né? Famoso, que a gente começou a falar sobre esse assunto. Era uma coisa muito nova, a gente estava vendo uma tendência, porque a gente vai vendo lá fora, uma hora chega aqui. Há 6 anos atrás, né? Exato. Mas ainda você fala, poxa, e aí? Mas não tem cobertura de um monte de... não tem. Então, era uma solução que, se você coloca, você fala assim, tá bom, eu vou pagar mais caro,
Tá, mas eu não tenho cobertura. Então tudo bem, mas isso foi evoluindo. Investimento cada vez mais alto nessas redes, das né? operadoras, né? Das operadoras. Então, hoje eu acho que hoje, se você comparar com 3, 4 anos atrás, é muito melhor a cobertura. Tanto é que os fabricantes, não é só nós, né, que gestionamos e tal, mas os fabricantes têm investido no 4G. O que teve de lançamento 4G no mercado de rastreamento esse ano é impressionante. Sim, né? Sim, nós vamos inclusive falar de alguns modelos, Exato, né? porque é a tendência, é onde está indo mesmo. E ele vai se aproximando, cada vez mais dá mais demanda, o preço vai caindo. Sim. Pessoal, teve uma pessoa que perguntou assim, se vai abrir para perguntas. A gente vai abrir para perguntas. Inclusive, Barbosa, eu vou até fazer essa pergunta aqui, que é interessante, que vai de encontro com a próxima pergunta. A minha próxima pergunta aqui, gente, que eu separei, são quais tecnologias 4G estão disponíveis para o segmento de rastreamento. Aí o Flávio, da Log2BR, lá de Uberlândia, ele perguntou o seguinte: se consumo de energia não for uma preocupação e a prioridade for cobertura, independente da velocidade, a versão 4G CAT1 tem maior cobertura do que a CAT-M? Uhum. Tá, então vamos lá, vamos responder. Vou tentar ser um pouco abrangente aí, tá? O que acontece hoje no mercado é que, para nós que mexemos com isso, é um pouco mais simples, mas hoje tem uma sopa de letrinha, né? Então, poxa, CAT-M, né? CAT-M1, CAT1, CAT3, LTE, enfim, tem uma sopa de letra aí. No final das contas, o 4G, por ser uma evolução, ou seja, uma evolução de longo alcance, que é o LTE, né, em inglês, ele foi evoluindo, e cada evolução de velocidade tem uma categoria por trás. Então, quando fala em CAT1, é 10 megabits por segundo, é pouca, que para a maioria das aplicações de rastreamento dá e sobra. Tá. Mas ele tem uma velocidade mais baixa. Mas ele é o LTE, ou seja, a mesma tecnologia que você tem no seu celular hoje é o LTE CAT1. Tá. Né? Só que de baixa velocidade. O CAT-M e o Narrowband já são funcionalidades aplicadas na rede 4G. Então, você tem o quê? Você tem aí por trás tem uma série de pagamentos de licença, né, para infraestrutura, e você aplica funções, você vai atualizando com essa rede CAT-M e Narrowband, que tem um trato, eu não vou entrar aqui muito técnico, mas ele tem um trato diferente na rede. Então, o CAT-M, ele é também um 4G, o Narrowband também é um 4G. Então, hoje no mercado de rastreamento e de internet das coisas, fala-se muito em, 4G, eu tenho CAT1, eu tenho CAT-M, eu tenho Narrowband, né? Então, a grosso modo, o CAT1, ele é um 4G LTE padrão, com baixa velocidade. O CAT-M, né, ele é um 4G, mas ele é um LPWA. Ele funciona em 700, como as outras, 700 MHz. Então ele tem, o CAT-M ele consome menos do jeito que você vai trabalhar no teu produto. Tá. Então você consegue otimizar mais a bateria. Mas ele é um produto, do ponto de vista de conceito, ele é um 4G também padrão, se comporta na rede muito parecido. O Narrowband já é um produto que ele compete muito com tecnologias não licenciadas, como o LoRa, por exemplo. Legal você falar isso. Então, porque o Narrowband ele foi feito para quê? Ele também é um 4G, mas ele tem uma velocidade muito baixa, ele tem uma transmissão de poucos pacotes. Então hoje você fala assim, eu preciso de um Narrowband de 20 MB. Não tem, né? Não faz sentido. Geralmente o Narrowband está falando de até 1 MB, pacotes de 100K, de 500K. Por quê? O Narrowband ele faz a transmissão e sai da rede, né? E o Narrowband, esse sim otimiza muito a bateria. Né? Então, por exemplo, um medidor, não tem nada a ver com rastreamento, mas um medidor de água, um medidor de gás, ele pode durar até 10 anos, né? Dependendo de como como gerencia a bateria dele. Então, para aplicações de rastreamento, né, resumindo, que não necessitam de consumo de bateria, o CAT-1 funciona muito bem. Legal. Para aplicações que, olha, eu preciso otimizar o meu consumo de energia, né, eu preciso de bateria, e é um rastreamento ativo, ou seja, eu estou rastreando um carro, uma moto, um caminhão, que seja, o CAT-M passa a ser algo bacana, porque ele está otimizando a bateria. E se for algo que realmente requer um consumo muito baixo, mas eu não estou rastreando de forma ativa, aí o Narrowband pode funcionar. Eu vou dar um exemplo. Uma isca, né? Uma isca de carga. Uma isca de carga, ela tem
na verdade, dependendo do que for rastrear, né, se for uma carga, o narrowband pode funcionar, mas o narrowband tem uma característica, ele não faz o handoff de rede. O que é o handoff de rede? É a passagem de uma antena para outra. Tá. Então, quando você está com o seu carro ali dirigindo com o seu celular conectado, você vê que ele raramente perde sinal. Ele vai indo, você vai falando, você está vendo um vídeo, o que seja, você está vendo. Ele troca de antena e continua. O narrowband não faz isso. Então, no momento que eu estou rastreando estou rastreando algo que está se movendo, na hora que ele perder a conexão com aquela antena que ele está conectado, ele vai ficar desconectado. E aí ele vai conectar na próxima. Então ele tem esse tempo porque ele não faz essa mudança automática. O CAT-M e o CAT-1 fazem. Então, só que, por exemplo, se você está rastreando um ativo fixo, um narrowband pode otimizar demais aquela bateria. E você pode sim, hoje, na hora que houve um furto, nesse momento, se você tiver que rastrear mesmo em tempo real, o narrowband vai ter gargalo. Tá. Mas se você consegue ainda olhar ainda ter esse tempo aí que é de conexão e desconexão, ele pode ser uma alternativa hoje para uma isca. E você tem o 2G como fallback, ou seja, a volta para o 2G. Então você também pode ter o 2G ativado num rastreamento, por exemplo, se precisar realmente estar atrás. Então depende muito da aplicação, mas para aplicações em geral que estão conectadas na bateria, o CAT-1 ele funciona muito bem, o CAT-M também. Cobertura é difícil falar, porque cada operadora ela está investindo, né? Então, por exemplo, você tem hoje, todas elas têm o CAT-1, né? CAT-M, né? Você acaba tendo por exemplo, Vive Claro. Mas e o CAT-M, por exemplo, na operadora TIM? Não tem, né? Eles não lançaram essa tecnologia, não desenvolveram essa tecnologia. Aí multioperadora no CAT-1 ok, é o 4G padrão, vai pegar. Tá aí no CAT-M. No CAT-M depende muito do acesso da operadora do home que ele está conectado. Às vezes ele não tem o acesso. Então pode ser que ele pegue CAT-M, mas em alguns lugares ele não pega. Entendi. Entendeu? No multioperadora. E o narrowband? O narrowband, por exemplo, a TIM é excelente porque ela investiu no narrowband. Ela foi lá e colocou 4G. Onde tem 4G ele tem um narrowband, né? E a Vive e a Claro, por exemplo, estão investindo bastante. Então vem tendo a cobertura. Então, depende muito da aplicação. O que a gente vê hoje é que a gente vê mais até categoria 1 do que categoria M, no segmento de rastreamento. Sim. Então, eu estou falando bem especificamente do segmento, por exemplo, segmento de meio de pagamento já é 4G padrão, mas no rastreamento a gente vem notando uma tendência mais de categoria 1, porque o categoria 1 tem mais cobertura hoje e ele é ligeiramente mais barato. Poxa, mas é um 4G de mais velocidade, é mais barato que um CAT-M. O mercado americano foi para o CAT-1. O mercado americano é muito grande. Então, os fabricantes de componente, dos módulos celulares, acabam hoje vendendo muito lá na América do Norte. CAT-1, isso derruba o preço de tudo. Então, hoje, vocês podem olhar, né? Todo mundo tem acesso aos fabricantes, né? Quiser também, a Alcon tem um portfólio, eu vou falar um pouquinho, um portfólio muito grande. Hoje, por exemplo, o CAT-1 e o CAT-M são parecidos em preço, mas o CAT-1 é um pouco mais barato. Por quê? Porque tem uma demanda maior lá fora. Não aqui necessariamente, mas lá fora sim. Então, assim, é muito de aplicação. É difícil falar assim, vai para um ou vai para outro. Mas, se eu tivesse que dar uma opinião pessoal, aí é uma opinião pessoal, aplicações que estão conectadas à bateria, o CAT-1 tende a ser mais interessante nesse momento. Se você precisa de otimização e mobilidade em tempo real, o CAT-M passa a ser uma melhor opção. E se você pode, se você quer monitorar alguma coisa que realmente a bateria tem muito peso na tua aplicação, ou seja, você precisa mesmo otimizar a bateria, aí o narrowband passa a ser uma melhor opção. Então, as três tecnologias vai mais pela aplicação do que de acordo com a necessidade, necessidade do cliente. Tá, legal. Fabio, uma pergunta boa aqui. Alpha Tracking. Ele perguntou o seguinte: testando o equipamento 4G com meus chips M2M, enquanto o CAT-M está em trânsito, notei que ele entrou no 4G, mesmo não sendo CAT-M. Neste caso, por que eu deveria usar um chip CAT-M? Então, é difícil que a gente não conhece muito bem a aplicação, mas assim, no mercado hoje, né, até a gente pode, numa live aí, eu trazer também o pessoal do módulo mesmo do celular para conversar, mas quando é CAT-M,
ele tem muitas vezes o fallback por 2G, né? Sim. Ah, por que não tem o 3G? Porque o 3G é primeiro que encarece qualquer produto, pelas licenças que existem no 3G ainda. E outra, o 3G é um V8, ele consome muita bateria. Então, você coloca o 3G em qualquer aplicação, ele vai acabar com tudo isso que nós falamos aqui de vantagem. Sim. Então, hoje você tem no mercado o quê? O produto que é Cat1 com a volta, o fallback por 2G, e o Cat-M com a volta para o 2G. Sim, né? com fallback também. Eu não conheço, tá? Eu acho que não existe um produto que seja Cat1 com Cat-M com 2G. Tá? Então, se ele está em Cat-M, ele vai conectar só no Cat-M. Ah, conectou no 4G. Eu assim, teria que entender um pouco mais, mas não, tem que analisar o mas cenário, não né? deve, não tem como conectar. Né? Tá. Então tem que analisar. O que pode acontecer é que às vezes o produto, a aplicação, ela pode perder lá a sinalização e ela está no Cat-M e apontar como 4G, porque não deixa de ser 4G. Tá. Você está achando que é um 4G padrão, mas na verdade está no Cat-M. Questão de entendimento, né? É questão de nomenclatura, Tá. como vem no seu celular, às vezes, a tecnologia lá, LTE, tem celular que coloca só 4G. Né? Sim, O iPhone põe 4G. Sim. O Android põe muitas vezes o LTE lá, com mais. Então, essa nomenclatura, não sei, dependendo da aplicação, pode ter mudado, mas se é Cat-M, ele vai conectar só no Cat-M e volta para o 2G. Se ele é Cat1, vai conectar na rede 4G categoria 1, né, onde está ativado a categoria 1, que hoje está muito ativado já, e vai voltar para o 2G. É assim que funciona. Tá, legal. Ô, gente, obrigado pela audiência, tá? Tem quase 80 pessoas na live. Indo de encontro, eu tô seguindo as perguntas aqui, porque eu tô vendo que o pessoal tem dúvida aí com a sopinha de letrinhas, como diz você. O Cido, lá do Paraná, perguntou o seguinte: sabe informar se uma torre, uma ERB, que possui 4G, ela terá todas as tecnologias? Cat-M, LTE, etc. Ou existe a possibilidade de uma antena ter uma e não ter a outra? Essa possibilidade ela é real. Ela não... Porque é o seguinte, é como eu expliquei lá atrás, né? Não significa que você tem o 4G, que você tem o Cat-M e nem o Narrowband ali, né? Então, assim, quando você tem a antena, né, ela tem ali a tecnologia 4G, né, o equipamento lá de acesso, ele tem o 4G, tem o 3G e tem o 2G. Vamos supor que ele tem as três. O 4G que está ali é o 4G LTE, né? É o padrão, é o que roda no celular. Para ter o Cat-M, tem que ter tido a atualização daquela antena pro Cat-M, que é uma funcionalidade na rede. Então, tem que ter tido uma atualização. E como que eu sei que tem? Então, essa é a pergunta do milhão. Né? Então, a gente tem acesso às engenharias de todas as Inclusive, operadoras. o pessoal está escrevendo aqui que suas respostas valem em milhões. Antes fosse. Mas o Cat-M, o que acontece é que, no final das contas, isso é assim, está sendo ativado todo dia. Então, você acaba não tendo esse mapa em tempo real. Hoje, por exemplo, se usar o All Manager, a nossa plataforma de gerenciamento de conectividade, você vai conseguir ver onde tem o 4, onde tem o 3, onde tem o 2, por operadora. Então você sabe ali, tem o 4G. Tá, mas eu tenho o 4G Cat-M, tenho o 4G Cat1 ou tenho o 4G Narrowband? Nós não temos essa informação de rede. Então, se você for, inclusive, no site da Anatel, você não tem essa informação. Você não tem um mapa de cobertura, infelizmente. Mas por quê? Porque isso está sendo dinâmico, está sendo atualizado todo dia. Então, toda vez que toda vez que você se reúne com os fabricantes, os provedores de infraestrutura e tudo, e mesmo as operadoras, você fala assim, e a rede? Não, atualizando tantos municípios. Isso é toda hora. Então, vem vindo uma atualização massiva de Cat-M e de Narrowband e ativação do Cat-1. Mas o Cat-1 já é a 4G que está aí. Então, é mais fácil. Por isso que hoje você acaba tendo uma cobertura melhor. Mas não dá para ter certeza. E assim, tem antenas que tem todas as tecnologias? Tem um monte. Né? Tem antena, porque aí você vai ter o 4G LTE que vai rodar o Cat-1, tem já a atualização do Cat-M, já tem o Narrowband e tem o resto. Pode não ter o 2G. Porque se o 2G começar a ter problema ali, não tem mais equipamento para substituir. Essa é a verdade. Sim, porque é uma tecnologia de 15 anos. Né? Exato. Então, o que acontece para mais de 15 anos? O que acontece na prática é que ali não consegue substituir. Então, ali virou uma área de sombra. Ali está deteriorado. Por isso que existem iniciativas, né, isso é público, existem iniciativas inclusive de operadoras, eles compartilharem rede, para uma melhorar a rede da outra e ter um pouco mais de sobrevida. Né? Mas o investimento todo agora, todo mundo sabe, é no 5G ou 4G,
E é isso. Então, isso é uma tendência, pode ser que aconteça, mas, poxa, infelizmente a gente não consegue ter essa resposta em tempo real. Tá bom. Gente, uma pergunta que as pessoas fazem muito é o seguinte, Fabose, você acha que a utilização do chip multioperadora, como o da UGA, por exemplo, ele pode ser um paliativo para mitigar a troca desses equipamentos, do 2G para o 4G? Eu acho que você está perguntando se ele pode estender a vida. Isso, estender a vida. Tá. Então, é assim, pode, mas não é necessariamente o melhor caminho, né? O que acontece? Eu acabei de comentar da nossa plataforma, né? Quem ainda não usa, eu convido a usar. É uma plataforma de gerenciamento muito bacana, porque ela traz... Bem completa, né? Ela é bem completa. Ela traz o consumo, ela traz a fatura única, ela traz detalhamento de uma série de funções, ela traz o comparativo de sinal, localização, e ela, na multioperadora, você consegue ver o acesso que está ali. Então, por exemplo, você está usando uma multioperadora, né, quem né, citou aí Algar, por exemplo, você consegue ver, eu estou conectado na Vivo, estou conectado na Claro, estou conectado na TIM. O que acontece é que, de qualquer forma, a multioperadora ela conecta numa rede primeiro, numa primária, ela vai conectar. Se essa rede, se essa antena, se essa rede não tiver o 2G, ele vai acabar tentando, ele vai escanear para a próxima. Se a próxima, por algum motivo, também não tem o 2G, tem região que não tem. Né? Tem região que realmente não tem mais nada. Então, já desligou. Nesse caso, ele vai acabar ficando na mesma situação. Né? Não tem o que fazer. Tá? Vai acabar ficando na mesma situação. A única coisa que salvaria aí é o 4G. Tá. Agora, ele estende? Estende. Porque, de novo, é uma multioperadora. Então, eu tenho outras possibilidades na mesma conectividade. No mesmo chip, então, por né? exemplo, eu estou com uma operadora, uma monooperadora. Eu estou com, sei lá, com a Vivo. Né? Não sei. Ali naquele momento não tem a cobertura. Se eu tenho ali uma multioperadora, pode ser que tenha uma outra que tenha cobertura e ele vai conectar. Então, eu vou ter uma sobrevida e vou ter uma conexão mais estendida. Mas, de novo, não é a solução. Muita gente acha que o multioperador é a solução de todos os problemas. Não, não é. Existem limitações da tecnologia. O produto ele tem que ser muito... Nós aqui na Alcon, a gente faz muita homologação. Né? Os nossos produtos são todos homologados, mas a gente faz muita homologação junto à multioperadora. Por quê? Porque o produto ele tem que funcionar de forma muito bem casada com a conectividade. Por quê? Porque, na verdade, o que está lá dentro, o módulo, ele tenta sempre se conectar no que ele está vendo. E às vezes a operadora ali, a operadora virtual, a multioperadora, ela está tentando conectar uma outra rede, aí ele fica meio perdido. Então, existem sim, não é a solução, não é a solução para todos os problemas, ele melhora algumas... É um paliativo, é um paliativo. Né? Ele melhora algumas coisas, mas ele também tem limitações e às vezes piora outras. Né? Então, por exemplo, esse tempo de às vezes ficar tentando conectar, ele pode ser bem complicado para algumas aplicações. Eu vou te dar um exemplo. Não tem com rastreamento, mas uma aplicação de meio de pagamento, cartão de crédito. O cartão de crédito, aquela transação acontece em segundos. Sim. Se ele ficar ali escaneando e pensando onde vai conectar, o cara já trocou a maquininha, colocou outra e acabou. Já foi. Então, não tem tempo hábil para isso, né? Hábil. Então, para esse tipo de aplicação, é algo que é mais complicado. Para rastreamento, o rastreamento já te dá a possibilidade de você ter um pouco mais de tempo, muitas vezes, mas, né, de novo, o que eu convido, né, quem não usa, muitas vezes a gente vem fazendo isso intensamente na Alcon, a gente tem alguns projetos que fazem bastante, tem servido inclusive de diagnóstico de rede, dar uma olhada ali e falar assim, bom, eu atuo mais aqui nessa região, poxa, aqui funciona bem, né? Mas eu atuo no Brasil inteiro, meu rastreador sai de Porto Alegre e sobe para Manaus. Tá, aí vai ter pontos que pode ser que usando uma operadora só tem área de sombra, se usar multioperadora pode ser que ele também tenha problema em alguns lugares. Tem que analisar, né, Márcio? Tem que analisar. Mas ele estende, né? A pergunta é, estende? Sim, estende. Estende porque ele tem mais de uma possibilidade no mesmo SIM card. Tá, tem uma pergunta aqui, ó, boa. Com rastreador 4G, é garantia de uma cobertura maior? Sim. Garantia. Tá. É garantia pelo que eu já expliquei lá atrás. Sim. Você vai ter o 4G e vai ter o 2G. Você vai ter duas tecnologias. Seja ela CAT1, seja ela CAT-M. Né? Tá. Então, você já vai ter... Você tem o 2G. Né? O produto 2G hoje é 2G e ponto. Né? Mas o meu produto... Às vezes chega alguma pergunta assim, meu produto 2G, mas se eu colocar aí um SIM card 4G... Não, o SIM card funciona com qualquer tecnologia. Sim. Mas o 2G, ele está
Ele está limitado ao 2G. Se você tem um 2G com 4G, você vai pegar É o o fullback, 4G, né? e vai pegar o 2G. Então ele melhora a cobertura de qualquer jeito. Agora, por exemplo, a gente tem um cliente nosso que ele começou com um 4G, ele começou com uma tecnologia, e depois de 6 meses ele percebeu que, puxa, assim, eu ainda tenho alguns problemas de cobertura em áreas que eu atuo. E ele foi com um outro 4G. Começou com o CAT-M e foi para o CAT-1, por exemplo. Tá. E ele está tendo uma experiência melhor. Né? Então, e tem clientes que têm experiência diferente. Fala, olha, eu comecei o CAT-1, mas o CAT-1, para minha aplicação, ele consome muito, eu não posso. Eu fui para o CAT-M, cobertura parecida, o CAT-M atende melhor. Então, por isso, depende muito da aplicação. Para 80% do segmento de rastreamento hoje, eu diria que é localização, né? Muita localização. Sim. Que está conectado o tempo todo, as duas vão funcionar, mas de novo, o CAT-1 pode ser uma solução mais interessante, ou, né, mas assim, de novo, eu acho que tem que testar os dois, porque dependendo da região de atuação, vai variar um pouco a experiência. Né? Hoje, Sim. como a gente não tem esse mapa, porque isso está sendo atualizado muito, você não consegue garantir que a aplicação CAT-1 é melhor que a CAT-M e vice-versa. Testa e toma a decisão. Nós aqui temos a conexão CAT-1, tem a conexão CAT-M, tem o Narrowband, dá para testar. Tem cliente que fica assim meio... A gente tem parceiros que ficam um pouco indecisos, a gente inclusive promove esse tipo de situação. Olha, faz o seguinte, pega 2 equipamentos, um CAT-1, um CAT-M, testa e vê, porque você vai ver a melhor experiência. Mas o CAT-1... Para ele tirar a conclusão dele, mas como né? eu falei lá atrás, por experiência, eu acredito que para aplicações de rastreamento padrão, o CAT-1 vem sendo mais bem digerido aí no mercado. E a gente está tendo mais... A gente está vendo que está tendo uma crescente maior nessa tecnologia, que faz sentido. Pegar mais de 80 pessoas na live. Gente, uma pergunta aqui. Na verdade, não é uma pergunta, é uma afirmação. Eu queria que você comentasse, por favor. Resumindo, o CAT-M1 será utilizado no rastreamento porque foi feito para aplicações móveis? Sim. O CAT-M1 e o CAT-1. Tá. O Narrowband, ele tem bastante restrição, mas dependendo da aplicação, ele pode sim ser utilizado. O que nós não recomendamos, né? A gente não recomenda usar o Narrowband no rastreamento, por exemplo, de telemetria jamais. Telemetria não dá. Por quê? Porque o fluxo de dados é maior, né? O fluxo de né? dados é enorme, porque o Narrowband ele tem um consumo de dados muito baixo e ele vai na rede e cai, né? E não tem handoff. Então, em telemetria tem que usar o CAT-1 ou o CAT-M. Ponto. Narrowband não é nenhuma alternativa. Tá. Para rastreamento básico de localização, que não tem problema de bateria, CAT-1 ou CAT-M. Tá? Para o rastreamento de ativos, onde eu posso ter uma posição de vez em quando, mas eu preciso de uma bateria, porque às vezes hoje eu tenho 90 dias de bateria com o meu produto. Eu quero estender isso para 120, 180 ou mais, um Narrowband pode servir muito bem. Mas monitoramento de um container, exato, alguma coisa assim. Pode ser um container, pode ser, por exemplo, um monitoramento de uma cadeira, de alguma coisa que, poxa, eu vou mandar de vez em quando. E se roubar? Roubei um equipamento fotográfico. Nesse momento, aí você vai ter um pouco da limitação do Narrowband, mas você tendo 2G com fallback, você vai acabar colocando as duas tecnologias no ar e pode funcionar muito bem. Então, é mais ou menos esse o resumo, tá, das tecnologias hoje que a gente vê que são mais utilizadas. Agora, o CAT-M1 ele foi feito para isso, então com certeza os dois aí, o CAT-1, eles vieram para ficar. É onde vai estar o mercado indo, né? Legal. O mercado de rastreamento. Sim. Equipamento com o CAT-M1 faz fallback para o 2G de forma rápida ou essa troca pode demorar? Não, faz rápido. Ela pode demorar, ela pode sim demorar, mas é difícil, é N motivos. Ela pode demorar porque o 2G ali está com um sinal muito fraco. Por exemplo, perdi o CAT-M. Legal. Perdi o CAT-1 ou perdi o CAT-M. Estou falando dos dois porque é igual. Tá. E aí ele vai voltar para o 2G, ele vai fazer o fallback para o 2G. Esse processo é rápido, né? Ele é muito rápido. Porém, pode cair numa situação que no Brasil a gente sabe que é um país continental e a gente tem esse problema. Pode cair numa situação de ele perder o 4G e na hora que ele for para o 2G, o sinal do 2G ali ser muito baixo porque tem pouca antena, a antena está longe. Nesse momento ele não vai conseguir se conectar muitas vezes. E aí ele pode ficar parado ali, ele pode perder conexão, ele pode ficar sem transmitir até ele se conectar na 2G, né? E aí vai.
Porque hoje o rastreador 2G passa pela mesma situação, né? E assim, que rede tem muita variável. Então, por exemplo, essa situação que eu falei pode ser uma situação diferente num horário de pico num grande centro urbano. Então, por exemplo, você está rastreando um veículo na cidade de São Paulo, que é um grande centro urbano. 5 e meia da tarde começa aquele horário de muito pico de transmissão. O pessoal ligando, o pessoal acessando informação via celular, trocando mensagem, uma série de coisas. Naquele momento, pode ser que você tenha problemas de transmissão, não significa que não tenha rede ali. É porque ela não está deixando você conectar a antena, porque aquela antena está entupida, aquela antena não está deixando você entrar. Tá. É muito fácil ver isso no celular, mas acontece no rastreador, a gente não vê. No celular, quantas vezes você não tem o WhatsApp na tua frente, está conectado, por exemplo, o 4G está conectado, Sim. mas você tenta transmitir uma mensagem e a mensagem não vai. Não vai. Acontece, né? Sim. O que é aquilo? Ah, mas por que está no 4G e não vai? Ele está registrado na antena, mas ele tá aquela antena está tão ocupada que ele não consegue transmitir a informação. E aí a sua mensagem não sai, uma mensagem de WhatsApp não sai. Isso acontece no rastreador? Claro que acontece. Acontece o tempo todo, só que a gente muitas vezes não vê. Então essa situação pode acontecer também. Ah, mas ali então foi embora o 2G. Não. Aí você olha na nossa plataforma, por exemplo, você vai olhar lá, pô, tem sinal 2G, tem sinal 4G, mas é um momento de pico de transmissão. Então pode acontecer, tá? Então, assim, tem várias situações, né, que é da tecnologia celular, mas eu acho assim, o 4G ele amplia muito, não só a cobertura, como a possibilidade. Uma coisa que o pessoal, quem trabalha com rastreamento, quem vai muito a fundo, vai notar, é que o 4G ele é muito mais rápido para fazer o registro, para poder, sabe, transmitir. A latência é muito mais baixa. Então, aplicações que precisam de uma latência mais baixa, o 4G é muito melhor, né? Você vai perceber que o tempo de registro é muito rápido. Então, essa transmissão de dados ela é mais ágil, mais rápida, né? Tanto é que, por exemplo, aplicações como, de novo, máquina de cartão de crédito, elas foram para o 4G, muitas, não só pelo Android, mas porque ele melhora demais a conexão, demais o tempo de uso. Você às vezes pede uma pizza, vai lá o cara, tá no 4G, aquele negócio sai rápido. Às vezes tá no 2G e você vê que o negócio tá lento. Por quê? Porque o 2G tem dificuldades, já né, às vezes por limitações, mas ele demora mais. Então no rastreamento, quem for a fundo vai notar que a informação ela ocorre de uma forma muito mais rápida e mais fluida no 4G, né, do que no 2G. Para aplicação localização isso faz diferença? Não. Né? Mas para uma telemetria, por exemplo, faz uma grande diferença. Por isso que os equipamentos de telemetria hoje, existe 2G, óbvio que existe, mas muitos estão indo para o 4G, para o CAT-M e para o CAT-1. Né? Uma câmera, por exemplo, a gente tem hoje, né, um portfólio grande de câmeras, né, de câmeras de monitoramento, câmeras de fadiga, câmeras de análise... Tá muito alta, né, Faboso? Exato, de análise de perfil de condução. Essas câmeras, né, a gente trabalha com as câmeras da DIME, por exemplo, a gente tem várias aplicações, a gente na Academia Telemetria, né, a gente também fala, né? Sim, muito! Essas câmeras, elas têm várias aplicações, elas têm a parte de fadiga, elas têm a parte da análise de perfil de motorista, elas conectam com sensores. Esse tipo de câmera, se você olhar, você fala assim, essa é categoria M, é categoria 1, não, essa é categoria 3 ou 4, ele é LTE. Por quê? Precisa de velocidade. É uma câmera, né? Precisa de velocidade de transmissão, precisa de aquele algoritmo de análise de dados que vai para a plataforma, ele depende de muita informação de dados. Então hoje, uma aplicação aqui na Alcom, por exemplo, de rastreamento, uma aplicação de localização consome 5 a 10 megas, né? Num 2G ou mesmo no 4G, tanto faz. Mês, né? Por mês. Uma aplicação de telemetria já começa a consumir 50, 100, 500, depende muito do que está sendo tratado nessa aplicação. Uma câmera é acima de giga, né? Não dá para consumir menos do que giga. Por quê? Porque tem a transmissão do vídeo por melhor compressão que existe, tem análise de perfil de condução, tem uma série de... E aí não dá para ser um CAT-M, porque ele vai ter gargalo, ele não foi feito para isso. Ele vai ter 1 megabit de transmissão, ele não foi feito. O CAT-1 já poderia ser, mas também é um pouco mais limitado. Aí essas câmeras, se você olhar, é 4G LTE, é 4G LTE. Aí tem alta velocidade, então é outra aplicação, mas não deixa de ser gestão de frotas, né? Estamos dentro do rastreamento também. Sim, o pessoal está elogiando. Quantas informações importantes. Márcio, tem uma pergunta aqui que eu vou complementar com a minha. Santec tem alguma previsão de equipamentos 4G? E aí eu gostaria que você falasse para o pessoal, hoje a Alcom, como um grande revendedor também de tecnologias, né, o provedor de solução completa para a empresa de rastreamento.
E aí, detalhando um pouco mais sobre os equipamentos 4G. Aí já respondendo, se a Santec tem equipamento 4G, se vai ter, quais que a Alcon hoje tem disponíveis para os clientes? Tá. Não vou me estender tanto, mas eu vou passar um pouquinho pelo portfólio, né? Eu convido a cada um consultar a gente, né? Tem o nosso contato, meu contato, tem de todos os consultores da Alcon que estão espalhados pelo Brasil todo, então a gente atende, né, atende o território todo. Mas a gente hoje, eu tenho certeza que a Alcon nesse segmento tem o melhor e maior portfólio 4G. A gente se preparou para isso, né? Nós temos muito conhecimento de tecnologia, dessa tecnologia específica, e a gente foi se preparando lá atrás. Então, hoje nós temos um portfólio que cobre um 4G básico, né, um 4G para localização, né? Então a gente tem hoje 2 produtos nessa categoria, que é muito fácil você inclusive tirar um 2G e ir para um 4G, né? Você acaba tendo essa migração praticamente transparente, né? Porque protocolos são praticamente os mesmos e tudo mais. A gente tem a linha intermediária. O que é a linha intermediária 4G? É um CAT-M e um CAT-1 com 2G, mas você acaba tendo 2 entradas, uma saída, 3 entradas, você consegue conectar, não é só ignição e corte, né, localização, não, você acaba tendo sensor conectado, você quer conectar um teclado, então você acaba, hoje... Você amplia um pouco mais a possibilidade de sair da segurança, né? Exato, a gente tem clientes que fazem, a gente cada vez mais tem cliente que faz rastreamento de máquina agrícola, por exemplo. Legal. E essa máquina agrícola, ela demanda telemetria, ela demanda mais funções. Então, a gente tem hoje, nesse portfólio 4G, a gente tem 3 produtos, sendo que um deles, um categoria 1, um categoria M, e a Alcon se preparou para isso mesmo, por saber que existe diferenças nas aplicações. Hoje a Alcon tem CAT-1, CAT-M e LTE. Então, na parte mais baixa, aí, de baixo custo, CAT-1, CAT-M. Nessa parte intermediária, a gente tem o CAT-1, o CAT-M e tem o LTE categoria 3, que é esse de melhor velocidade. Por quê? Porque a gente tem um produto que faz a telemetria, mas ele abre um hotspot dentro do veículo. Ele abre o Wi-Fi dentro do veículo. E aí você consegue acessar um Netflix, o que você quiser. Muito bom, né? E aí você precisa de banda, aí você precisa de velocidade e precisa de alto consumo. Então aí você precisa de um 4G LTE, a gente tem. Depois a gente tem a camada de telemetria avançada, né? A telemetria avançada hoje nós temos 4G LTE, porque aí é muita transmissão de dados. Às vezes você conecta um modem satelital lá dentro, que vai se comunicar com o satélite, mas ele vai ter ali junto o celular e tem muita informação, então é o 4G. Uma telemetria LTE, super avançada. Super avançada. Conectou câmera, o que seja. A gente tem, por exemplo, o categoria M e o categoria 1 para telemetria também avançada, porque aí você vai conectar num cano do veículo, você vai ler a informação do veículo, e aí você precisa de velocidade? Não, mas você está trocando muita informação. Então o CAT-M vai funcionar, o CAT-1 também. Todos eles com fallback para o 2G, tá? E aí a gente tem, né, a telemetria avançada e as câmeras. As câmeras, todas são 4G LTE, pelo que eu já expliquei, que são, e de câmera nós devemos ter o quê? Uns 6 modelos pelo menos, né? Modelos que fazem só monitoramento de fadiga, modelos que fazem uma série de coisas, como o perfil de condução, transmissão de velocidade, tem câmera dupla, que depende de muita velocidade, e aí sim o 4G LTE é super importante. O 4G LTE é o que está rodando no teu celular, onde você, hoje, se você tiver numa antena que tem uma velocidade boa, você vai pegar no 4G, você consegue chegar, sei lá, a 300, 400 megabits por segundo. No 5G você chega a 1 giga quase, né? Bom, eu mesmo, a gente teve agora um mês atrás, num local ali perto do autódromo de Interlagos, em São Paulo, o 5G já estava habilitado, chegou a 900 megabits por segundo. Então é uma velocidade, pô, a minha residência tem uma fibra de 200 megabits por segundo. Então é muito mais do que uma fibra. Sim. Então é uma tecnologia... Mas aí são aplicações, por exemplo, aí falando de 4G avançado, são aplicações como as câmeras, onde faz um roteador, onde a velocidade faz diferença, né? Então hoje nós temos todo esse portfólio 4G. Agora nós estamos trazendo já um rastreamento de ativos, uma isca de carga, que rastreia qualquer ativo, um computador, o que seja. A gente já tem cliente e nós estamos trazendo produtos que são CAT-M, Narrowband com 2G. Então, olha que interessante, e tem o CAT-1 também vindo. Ele conecta no CAT-M, ele conecta no Narrowband, ele conecta no 2G se não tiver rede do 4G. Então ele pode usar o Narrowband
quando ele está estático. Porque quando ele está estático, estou rastreando um produto que está estático, mas poxa, pode ter um furto. Sim. Ele está ali parado, ele manda uma posição por dia. O Narrowband vai funcionar super bem. Se tiver um acelerômetro, se movimentar o produto, ele vai acordar. Tá, foi feito um roubo. E esse roubo colocaram dentro de um baú lá e levou. Nesse movimento, o CAT-M pode entrar em ação, porque aí vai funcionar super bem. E no último caso, por 2G. Então você imagina, você acaba tendo 3 tecnologias num produto só. Sim. Né? E a gente também tem isso. E aí tem o portfólio 4G de máquinas de cartão de crédito, roteadores, que aí tem outro segmento que a gente atua, né? Mas em rastreamento, você imagina, nós devemos ter hoje produto 4G, a gente deve ter o quê? Uns 15 modelos pelo menos. Hoje nós temos muito mais 4G na Alcon do que 2G. 2G são simplesinhos lá e pronto, e também não vai ter evolução. Muita possibilidade. Tá chegando aqui no meu pessoal aqui, o pessoal da Bonito precisa dar um curso. Seu professor. Ô, gente, uma dúvida, mas que parece simples, mas as pessoas têm. Eu preciso de um chip também 4G para colocar no equipamento 4G? Não. Então, calma, não e sim. Se for o 4G categoria 1, por ele ser um LTE padrão, que é o que funciona no nosso celular, você pode colocar um chip padrão. Né? Então, hoje na Alcon, por exemplo, quando você compra uma gestão da conectividade, né, e você leva a conectividade, você está levando 2G, 3G e 4G no mesmo SIM card. Vai funcionar. O categoria 1, categoria 3 de alta velocidade, o que eu falei, por exemplo, uma câmera, é o SIM card padrão. Tá. Um rastreador CAT-M, um rastreador categoria 1, é o SIM card padrão. O multioperador, eu uso, por exemplo, Algar. Tá, você usa Algar? Vai funcionar, categoria 1. O CAT-M, ele exige, por enquanto, isso deve mudar em breve, mas ele ainda exige que seja um SIM card configurado especificamente. Então, se, por exemplo, um cliente que quer comprar hoje um categoria M na Alcon, a gente manda de 2 operadoras, né, que são as 2 que tem mesmo, né, tanto a Vivo quanto a Claro, e esse SIM card ele é específico, ele tem uma APN específica, ele é específico para funcionar no CAT-M. Aí se eu tirar e colocar num 4G, né, um 4G padrão, não, ele não vai funcionar. Então o CAT-M sim é específico por enquanto, tá? Por enquanto, isso vai mudar em breve, mas por enquanto é. O Narrowband não, o Narrowband a gente ativa com a tecnologia, o mesmo SIM card, sai ativado com o Narrowband e funciona. Então, hoje, se for funcional categoria 1, tanto faz o que você comprar, vai funcionar. O CAT-M é específico. Por enquanto, logo muda, mas ainda é específico. Você tem que pedir, eu quero um SIM card CAT-M. Detalhar para o vendedor, Exato, olha, eu preciso o meu produto é CAT-M, tá? O SIM card CAT-M, beleza, pronto. E o Narrowband, na hora que pede o Narrowband, se você tiver um SIM card lá, a gente pode reconfigurar ele para ser Narrowband, tá? Mas então ele não é específico também, tá? Então é assim. Então, na verdade, o que vai direcionar a compra da conectividade é o produto que ele está usando. Se é um CAT-M, se é um CAT-1, se ele é um Narrowband. De novo, tem uma vantagem operacional por trás do CAT-1, porque o CAT-1 ele pode pegar o chip hoje do 2G e colocar no categoria 1, que se tiver a categoria 1 ligado naquela região, ele vai funcionar. É o mesmo chip. Legal, legal. Pessoal, a gente está caminhando aqui para o final da live. Eu vou fazer mais algumas perguntas aqui do público Fabose, até porque a gente entrou uns minutinhos atrasados, né? Inclusive a Érica está assistindo, então um abraço para a Érica. Está assistindo a live. Beijo. Então beijo tem uma pergunta. Filho, a esposa do Márcio, gente, a Érica. Um abraço para a Érica e para o Luca. Agora eu vou sentir pressionado. Então, com o fim da rede 2G, definitivamente, que a gente não sabe quando, empresas de rastreamento que não se prepararem para essa troca de ativos, ela pode ir à falência? Poxa, isso é uma pergunta complicada de responder, né? Mas assim, como tudo na vida, não é que todo mundo fala, nossa, 4G, mas tudo na vida é assim, né? Eu vou dar um exemplo. A Kodak não percebeu o movimento das câmeras e foi embora, né? Se reinventou, mas foi embora, porque ela não percebeu um movimento tecnológico por trás. Não agiu no timer, né, Márcio? Ela não agiu, ela não percebeu que um celular ia matar uma câmera fotográfica lá na frente, né? E quantas indústrias não desapareceram por uma mudança tecnológica, né? Eu vou dar um exemplo, na época eu estava na Motorola, né? Até trabalhava junto com o Catapane,
né, sócio da Alcon, e a gente estava na Motorola e, poxa, a Motorola era Motorola e Nokia, a Motorola Gigante, V3 né? é gigantesca, uma máquina. E ela não viu o surgimento e não entendeu o surgimento da Apple. Né? Em 2 anos, a Apple já tinha dominado o mercado. É uma mudança tecnológica. Reinventou um produto, fez uma tecnologia diferente. O 4G é a mesma coisa. É assim, 4G já está entre nós há muitos anos. Não é uma coisa nova. É uma coisa que nova, não sei bem de rastreamento, nova no sentido de, puxa, agora vou começar a utilizar. Mas essa mudança ela já existe e ela vem. Então, se aconteceu uma migração por 4G, né? Eu vou dar um exemplo dos Estados Unidos, que é um mercado totalmente diferente do nosso. Não quero nem usar como comparação, porque é muito diferente. Mas quando eles anunciaram lá o 2G, eles deram um tempo de alguns anos para ir para outra tecnologia, né? Desligaram o 2G. Tá, no Brasil, e eu não digo só no Brasil, porque a gente tem um monte de clientes, inclusive provavelmente assistindo hoje a gente, que atua na América Latina, Sim, faz fronteira. O Alejandro do Uruguai está aqui na live, Tá aí na que é live? cliente da Alcon. Manda um abraço para ele. Um abraço, Alejandro. Um abraço, Alejandro. O que acontece? Então não adianta. E se eu for para o Uruguai, se eu for para o Paraguai, e aí, o que vai acontecer lá? Então, Sim. na verdade, nós temos que pensar um pouco maior do que o Brasil, né? Principalmente em conectividade que não tem limite. Né? Você quer sair daqui e conectar em outro lugar. Então, o 4G, ele vem, vai ficar e com certeza em algum momento o 2G morre. Quando? Olha, quem souber essa resposta vai ficar trilionário, porque isso é uma decisão comercial das operadoras, passa às vezes por regulamentação, né? Uma Anatel pode interferir nisso. Então a gente não sabe. Agora, o que a gente sabe é o seguinte, é uma tecnologia muito antiga, não tem mais spare part. O que é spare part? O equipamento. Falhou, não tem mais o que fazer, não dá para substituir. Então, perdeu o 2G, morreu. Isso está acontecendo. É uma tecnologia difícil, assim, para manter, ela já não é interessante também, porque você não consegue ter receita, né? O nosso mercado, dentro da conectividade, ele é muito pequeno, ele não tem receita. Muito pequeno mesmo, não tem né? receita, e ele não tem receita, né? O ARPU, que é a receita, é muito baixa. Então, é óbvio que o investimento está no 5G, ainda está no 4G, e isso é uma tendência, né? Esse refarming que acontece, que teve várias regiões que parou o 2G em determinada frequência, por quê? Porque eu preciso reutilizar aquela frequência uma tecnologia mais interessante, que funciona com mais aplicações. Então, se a empresa, quando acontecer esse movimento, quem aqui hoje pensar assim, ó, quer saber, eu vou ficar com o 2G e se um dia acontecer alguma coisa, eu vou correr atrás. Essa empresa pode ter seríssimos problemas. Eu não vou dizer que vai falir, mas seríssimos problemas. Sim. Né? Como tudo na vida, né? Deixar ali para a última hora e ter uma mudança tecnológica. Você corre o risco, né? O que a gente consultivamente vem falando para os clientes, parceiros, fóruns que a gente participa começa a testar, começa a colocar no campo, começa a brincar com a tecnologia e começa a ver se não vale a pena para um determinado nicho que se atua. Poxa, só de eu ter que, daqui a um ano, substituir, instalar aquele equipamento, desinstalar aquele equipamento, instalar de novo, só isso já cobriu a diferença de longe do 2G para o 4G. É só fazer a conta, Só fazer né, a conta. Será que não vale a pena eu já colocar o 4G? A gente tem cliente hoje que coloca o 4G em algumas operações e o massivo, localização, deixa o 2G. Mas o cara já conhece o 4G, já opera com o 4G, já está preparado para o 4G, já entende como funciona. E se houver uma migração daqui 2 anos, ele vai estar preparado. A empresa que não conhece nada, ela pode ter problemas, porque a tecnologia ela traz vantagens, benefícios, mas ela também tem desafios, né? Então, se eu pudesse dar uma opinião aqui, já começa a colocar o 4G, já começa a testar, já começa a pilotar, já começa a entender. E se possível, se tiver algum cliente, algum nicho que vale a pena, que já dá para colocar o 4G, pensando nesse ciclo de vida, já coloca, porque aí você vai conseguir, né, testar. Né? E a gente aqui na Alcon, por exemplo, a gente tem toda a tecnologia, CAT1, CAT-M, Narrowband, então quero testar os 3. Né? A gente tem um cliente aí que tem um produto CAT1 2G, CAT-M, Narrowband e 2G. Ele está testando já, ele já tem uns 1000 equipamentos em campo, está testando as 3 tecnologias. E é interessante, ele está percebendo que o CAT1 funciona muito bem, que o CAT-M está funcionando bem, e que o Narrowband funciona para alguns rastreamentos, né? Que nós, de forma consultiva, inclusive orientamos ele, e ele está fazendo isso. E isso é legal, né, Márcio?
experiência na prática, ele adquirindo conhecimento com a ajuda de vocês. Exato, que aí ó, o Fabosi falou, não, o Fabosi falou, tal, agora eu tô sentindo e tô vendo desafios. Tô na prática, né? E aí consegue, assim, nós aqui, a gente indica fazer esse movimento. Agora, pode acontecer? Pode, é uma decisão muito assim, que nós não temos influência, é decisão comercial de operadora, a Anatel pode influenciar, mas agora, que vai ter um movimento, eu acho que todo mundo aqui teve acesso a um comunicado de uma operadora recente, da Vivo, que todo mundo ficou assustado. Sim. Vai acabar o 2G, né? Olha, o que a gente recebeu de ligação, né, eu inclusive, nossa, vai acabar em 90 dias. Putz, não. Primeiro que foi, aquele comunicado, ele tem algumas interpretações, mas na verdade é o seguinte, eles têm que atualizar a rede, e vai atualizar. Então, equipamentos muito antigos podem ter problemas ou parar. Né? Mas não significa que ele vai desligar nada, ele vai fazer uma atualização e, é óbvio, ele já aproveita para fazer o quê? Olha, você se atualiza, né? Se você está pensando em ir para um 4G, já vai. Quer manter um 2G? Beleza, mas eu estou atualizando, então produtos antigos podem ter problema. E é óbvio, tem um movimento cada vez mais forte de produtos que não tem Anatel, né? Ah, mas isso é lenda urbana, ninguém pega. A gente já teve vários casos de ver bloqueios aí acontecer. É que não é tão massivo, mas por quê? Porque isso também é uma limpeza de rede. Mas acontece, né? Acontece, e é uma limpeza de rede. Eu quero ter na minha rede produtos que funcionam de uma forma adequada na minha rede, seja ele 2G, seja ele 4G, né? Mas assim, aquilo ali é uma atualização de rede. E a Claro passou por isso há anos atrás. Já também, né? Eles estão atualizando o tempo todo até para evoluir na tecnologia, né? Sim. Então, mas não é que vai parar, mas não, pode ter alguns problemas os mais antigos, porque tem equipamento 2G de 15 anos rodando, porque a tecnologia é antiga pra caramba. Com certeza. Aí você fala, bom, e aí, será que funciona se eu fizer uma atualização? Pode ter uma atualização e aquele produto não ter mais acesso mediante a atualização de rede que foi feita. Então é isso, aquilo lá é para alertar para isso. Agora, o que eu acho interessante é que ali, quem leu, já tem nas entrelinhas, falando, olha, atualiza. Planejamento. E atualiza para o 4G. Porque é o 4G. Ninguém vai atualizar para o 3G porque não faz sentido. Mas o 4G, eu acho que vai virar uma tendência e a gente está vendo hoje na prática. Né? Na Alcon, a gente tem um portfólio muito grande e a gente está vendo uma demanda 4G aumentando. É óbvio que a gente atua em outras verticais que já é 4G. Né? Sim. Mas no rastreamento nós estamos começando a ver. Beleza. Gente, são 8h08. Vou fazer a última pergunta aqui para o Márcio. Depois eu vou ver a agenda dele, que é muito corrida, se ele consegue um tempo pra gente fazer a live 2. Porque eu tô há tempos atrás do Márcio e realmente tá muito ocupado, né, Márcio? Porque o pessoal tem pedido esse conteúdo. Tá um pouquinho, né? A gente pode até trazer, de repente, na próxima, eu trazer algum convidado. A gente tem acesso a grandes fabricantes de infraestrutura, que é quem conecta mesmo, né? A rede. A gente tem fabricantes, a gente tem empresas que fazem o core do equipamento, que é o módulo celular, trazer para falar aqui comigo, porque tem experiências do outro lado também que a gente pode compartilhar, até fazer algo que não seja técnico. Eu me esforço muito para não ser técnico, porque para mim é um assunto tá muito bom de entender. É um assunto muito tranquilo de falar, então, mas não sendo técnico, mas até para pegar experiências de outra, né, de um parceiro nosso que está ali numa ponta mais ainda de acesso de rede. Mas né? o pessoal está gostando muito, tá todo mundo online aqui ainda. Então, para a gente finalizar, Márcio, em relação à transmissão de dados no 4G, vai ter alguma diferença se eu usar a APN privada ou a APN pública? O que é melhor? Chip com dados dedicados ou a banda compartilhada? Se vai mudar alguma coisa? Essa é a pergunta. Bom, vamos ver se eu entendi. Bom, a PN pública e a PN privada não tem nada a ver com 4G. Tem nada a ver, não vai interferir em nada. Hoje nós temos a PN privada. Por que a PN privada? Porque a gente oferece o grande valor da Alcon, quando a gente fala de conectividade, não é preço. Óbvio que preço é importante, a gente faz o máximo para ter o melhor preço do mercado. Mas é a gestão dessa conectividade. Né? Então a gente investiu 2 anos de muito recurso, inclusive, para lançar o All Manager 2, exatamente para ter um valor agregado. Né? Então hoje um cliente que, por exemplo, a Alcon, ela consegue oferecer a conectividade, consegue fornecer equipamento, consegue fornecer a plataforma de gerenciamento e consegue entregar. A gente tem hoje 2 grandes grupos da área hospitalar que tem a gente como provedor de solução. A gente entrega
o equipamento que rastreia um ativo, a gente entrega a plataforma, a gente entrega a conectividade, plataforma de gerenciamento, né? A conectividade e, assim, tem interligação com a equipe de pronta resposta, que não é, a gente não faz isso, mas a gente tem a parceria para poder atuar. Então a gente consegue, a gente fala em inglês one stop shop, ou seja, o cliente chega na gente hoje e consegue ter uma solução pronta, né? Hoje, por exemplo, equipamento, a gente tem um cliente, agora nós vamos fazer uma correria, inclusive, a gente entrega o equipamento já configurado, conectado. Imagina a operação do cliente. A operação do cliente melhora muito, porque eu não preciso mais mandar para a fábrica, eu entrego o equipamento já conectado para ele. Ele vai lá, conecta no rastreador e sai operando, que é o core da empresa dele. E dentro disso, a gente fornece... Por que eu falei isso? Porque a gente tem toda a parte de infraestrutura na Alcon. Então, a gente tem equipe hoje de engenharia junto ao operador e nossa mesmo, para poder criar estruturas. Hoje a Alcon gerencia 63 APMs distintas. Isso é um absurdo, na verdade. Assim, a gente é tanta APM, a gente gerencia por quê? Porque a gente tem a capacidade, isso às vezes é um diferencial para o cliente. Essa APM é privada, então tem a APM privada da Alcon, que garante a segurança do dado e a gestão do dado, e tem a APM do cliente que é privada em cima da nossa, a gente faz a APM para cliente. Mas isso pode ser em 2G, pode ser em 3G, pode ser em 4G, não interessa, porque isso é o endereço que está trafegando aquilo, né? Aquele dado. Isso dá uma segurança. A VPN, mais segurança ainda. Hoje a gente tem túneis de VPN que cria para cliente, a gente tem projetos muito grandes que, né? Mas a APN, a gente vende a APN privada. E M2M é privada pela gestão. Tem APN pública? Tem. A gente tem cliente que usa uma outra aplicação, sim, mas por deficiência do equipamento que o cliente usa muitas vezes, né? Então a gente até abre uma outra exceção, coloca na plataforma o dado, mas não gestiona ele. Qual que é o problema disso? Se tiver algum problema de tirar o SIM card de um equipamento, colocar no outro e usar, contratou 20 MB e usou 2 GB, nós não temos o que fazer, porque não tem a gestão. Então a PM tanto faz, não tem nada a ver com 4G, e a gente indica e quase que força a colocar uma APN privada numa aplicação M2M, tá? Porque é diferente do celular, né? A aplicação M2M está em um lugar remoto. Aí a outra pergunta foi a outra pergunta que você fez, essa foi a APN, você fez mais uma. Sim, se ele usar o chip, digamos assim, avulso ou na banda compartilhada, né? Você tá falando de consumo de dados. Isso, se interfere alguma coisa. Não interfere em nada. Na verdade, isso é um gerenciamento, por exemplo, no caso da Alcon, um gerenciamento nosso. Então a gente tem hoje dados compartilhados e dados individuais. Muita gente vende o dado individual, porque é mais fácil para o cliente, inclusive, gestionar. Tá. Mas a gente, dependendo da aplicação, só uma aplicação que tem produto que consome muito pouco, produto que consome muito, para ficar mais ou menos na média, a gente compartilha esse dado. Então aí faz o compartilhar, o pessoal conhece como pool aí de dados, compartilha os dados. Mas isso também não tem nada a ver com 4G, isso a gente vende no 2G, vende no 3G, no 4G, não interessa. Isso daí é muito uma questão, às vezes, de aplicação comercial. Às vezes a conectividade individual ela fica mais interessante e a gente acaba vendendo mais. Mas não tem nada a ver com a tecnologia de acesso, tá? Pode ser 2G, 3G, 4G, não interessa. Tá. A APN é a mesma coisa. Tá bom. Gente, gostaria de agradecer aqui o Charles, que está ajudando a gente aqui na interação com as pessoas aqui no bate-papo. Charles. Obrigada, Charles. Agradecer ao Escla, da UOL Digital aqui, que ajudou a gente bastante aqui a promover a live na estrutura. E, Fabos, muito obrigada. Realmente foi uma aula. Tem pessoas mandando aqui no meu privado se você não pode dar um curso pela academia, porque você tem muito conhecimento. Foi algo leve, de fácil entendimento, né? E você usou os termos técnicos, mas explicou muito bem. O pessoal gostou muito. Ainda tem muita gente aqui na live. Mandar um abraço aí pro Andrade, pro pessoal que trabalha na Alcon, os clientes. Realmente foi muito legal. Parabéns pelo seu conhecimento. Te conheço há muitos anos. E a gente está falando realmente disso desde 2016, quando eu comecei os eventos lá atrás. Sim. E agora a Camila Albuquerque aqui, que é cliente da Raíssa, ela falou que a Alcon é sempre maravilhosa. E vários clientes da Alcon, clientes que ainda não são da Alcon, mas pode vir para a Alcon, né? Sim. Como diz o Charles, vem para Alcon. E aí, gente, é muito legal. Eu gostaria de fazer assim, um resumo pelo que o Márcio explicou. Na verdade, ele deu todas as informações para vocês entenderem sobre essa transição, entender as vantagens. Porque, Márcio, o que eu ouvi muito no mercado? Mas esse equipamento é uma merda, desculpa falar assim, mas ele não funciona. E eu percebi com as suas informações que você passou pro pessoal que tem muito essa questão
da rede, se já desligou, se na transição tá mais lento, como é que tá o 2G, enfim, é uma série de fatores. Aplicação São muitos os fatores que a pessoa precisa realmente testar, estudar, antes de falar que o problema é o equipamento ou é na região que ele tá. Enfim, a Alcon tem muitas possibilidades de equipamentos 4G. Então, pessoal, para quem não é cliente da Alcon, pode procurar. Gostaria de agradecer novamente por patrocinar a academia, tá com a gente aí nesse caminho do rastreamento, tanto na amizade com vocês, com o Catapan, com o Luiz Apolinário, com o pessoal que é muito legal. A empresa realmente é muito legal, né? Todos seguem a mesma metodologia de atender bem o cliente. E já deixo aqui o convite para uma próxima live, quando você puder, daqui um mês, para a gente poder voltar aí e falar um pouco mais sobre isso. Pessoal, desculpa, não tem como responder todas as perguntas, que a gente já passou aqui de 1 hora. Então fica um pouco maçante, sim, né? Macio, e tá muito interessante. E gostaria de passar para você, para as considerações finais, se quiser agradecer, deixar algum recado para os clientes da Alcon. Legal. Renata, primeiro, obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. É um privilégio aí patrocinar a academia. A gente acredita muito no segmento da telemetria avançada, que eu acho que tem valor agregado. Sim, sim. Então eu acho que é muito bacana o projeto aí de você, o seu projeto, o projeto, né, que a gente está aí dentro. Então eu queria agradecer muito esse momento. Conta comigo, a gente pode fazer uma segunda, uma terceira, né, até trazer parceiros para falar. Agradeço aí, eu tenho um bom conhecimento pelos anos aí, e na Alcon, na verdade, os fundadores e também o pessoal ali de liderança conhece bastante de tecnologia, então a gente vem, né, realmente se esmiuçando nisso. E o que você falou, eu também, o resumo é esse, né? É muito difícil você falar assim, olha, você prefere andar numa Porsche ou numa Audi? Puxa, depende de gosto, depende da estrada que você vai usar e depende do local que você está. É a analogia mesma. Então, assim, não adianta eu ter um produto que eu preciso de bateria e usar uma tecnologia que drena a bateria. Também eu não posso ter um produto que, poxa, tá bom, estou aqui, mas não tenho cobertura também, poxa, eu tenho uma Ferrari e não consigo andar na estrada porque a estrada só tem buraco, né? Então, eu estou falando essas analogias porque é isso que acontece. Então, o que eu recomendo? Eu recomendo, tem dúvida, pergunta, tenta entender, né? Tem o nosso contato, entre em contato com a gente, que a gente puder ajudar. Mas assim, é muito difícil falar categoria 1, categoria E, eu acho que eu dei aqui todas as informações. Foi muito bom. Pode ser que alguns parceiros que estão nos assistindo falam, poxa, mas eu saí sem a resposta do que utilizar. É porque essa resposta depende do seu uso, depende da sua aplicação. Márcio, só te interromper, desculpa, o pessoal tá pedindo aqui, mas cadê a lista dos equipamentos que você não passou? E o Charles até tá falando aqui com eles, mas o Jackson vai chamar no privado. Isso, então, gente, é até complicado para o Márcio aqui falar assim, das marcas, porque tem parceria com muitas empresas para revenda e várias marcas. Então, a nossa ideia aqui realmente é trazer o conteúdo e as possibilidades. Mas os vendedores, com certeza, entram em contato, passam os preços. Eu ia falar assim, eu passei pelo portfólio de forma ampla. Tá. Por quê? Porque senão a gente ia gastar um tempo e o objetivo aqui não era vender, né? O objetivo era trazer conhecimento. E óbvio, a gente falou do produto da Alcon. Quem tem curiosidade, a gente tem o e-mail de contato da Alcon, tem acesso a nós, né? Manda e-mail para nós. Pode mandar aqui na academia. Todos os consultores da Alcon. Hoje os nossos consultores, o nosso time de vendas é um time, com certeza, o melhor time do país, isso eu não tenho dúvidas, mas é um time extremamente capacitado. A gente investe muito e esse tipo de conhecimento a gente passa muito internamente. Então hoje eu tenho certeza que o nosso time ele é capacitado para tirar as dúvidas, apresentar o portfólio. Quando tem dúvidas, muitas vezes está ali também falando comigo e a gente até direciona, né? Nós temos um caso recente, o caso do cliente que ele está entre o CAT 1 e o CAT M. E aí a gente, trabalhando junto, a gente chegou à conclusão que os dois servem e ele está agora nesse momento optando pelo CAT M. Por quê? Trabalhou melhor dentro da aplicação dele. Então, quem quer conhecer o portfólio da Alcon, que é bem amplo, entre em contato com a gente, com os nossos consultores. Eu agradeço demais ao time da Alcon, que muitos aí participaram da live e estão apoiando a gente. Eu tenho orgulho demais desse time aí, porque é um time que vem trabalhando no mercado e vem criando conhecimento. Acho que hoje a Alcon, de fato, é uma referência nesse segmento. E a gente vem trabalhando para cada vez mais trabalhar ser uma vanguarda tecnológica também. A gente está na tecnologia na ponta. Por quê? Porque aí você está preparado para o que vem ali na frente, né? Então, eu agradeço a participação de todos, o convite, vamos marcar uma segunda, porque esse tema é amplo, a gente pode até criar alguma coisa um pouquinho, para quem é mais técnico, um pouco mais técnico, para entender um pouquinho mais a fundo,
Mas em termos gerais, eu diria que assim, hoje o 4G ele é uma tecnologia já não só extensa do ponto de vista de cobertura, mas ele é uma tecnologia que é a tecnologia que vem para ficar e é a tecnologia que assim tem todo esse lado da aplicação, porque às vezes fala assim, pô, mas o 2G servia para tudo. Mas é porque o 2G foi adaptado, que eu acabei de falar no começo da live. Foi o que você explicou. Ele foi adaptado, não foi feito para isso. O 4G já te dá a possibilidade de você acertar a aplicação e otimizar a tua aplicação e o teu resultado, e óbvio, o retorno do teu investimento em cima da tecnologia utilizada. Então, eu recomendo que, se tiver dúvida, teste, né? Fale com a gente hoje tem produto de todas as tecnologias e a conectividade de todas as tecnologias. Então, testa de forma consultiva, entre em contato com a gente tem todo um prazer aí de atender e convido a quem não é cliente da Alcon a testar, né? Conhecer, pelo menos conhecer, né? A gente está passando muito conhecimento aqui e aí, é óbvio, a empresa tem esse conhecimento, então a gente consegue sim ajudar no que for preciso e direcionar aí para o melhor caminho. Muito legal. Ô, gente, eu gostaria de agradecer novamente ao Fabozzi. E quando eu falei para vocês lá no grupo que ele é uma das referências no Brasil nesse conhecimento, isso é independente de uma parceria comercial da Alcon ser patrocinador, porque eu já tenho essa amizade com o Fabozzi já tem muitos anos. Nos seus eventos não tinha parceiro. Antes de você estar na Alcon, inclusive como sócio, né? Sim. E realmente é uma pessoa que eu admiro, que tem muito conhecimento. Então a gente vai marcar com certeza as próximas. A Uescla vai providenciar aí nos próximos dias para liberar no YouTube para vocês. Seguem lá a Alcon no YouTube, Alcon Telecom, tem outros conteúdos lá também da plataforma de gestão, né? Eu ia, Renata, obrigado por... Se puder falar isso, um pouquinho, ele vai, essa live vai estar gravada nos canais da Alcon, no YouTube. E assim, no YouTube, a gente liberou o vídeo de lançamento lá do All Manager, que é essa plataforma que eu comentei tanto aqui, e tem vários módulos já de treinamento lá da plataforma, né? Porque a plataforma hoje, a gente, por incrível que pareça, é interessante porque a gente vem usando ela, tem cliente, tem parceiro nosso, que é fabricante, que não é nem consumidor de conectividade, que a gente abriu acesso, ele está usando a plataforma para exatamente quando o cliente pergunta assim, puxa, mas o rastreador, peraí, deixa eu ver essa região. A nossa plataforma hoje consegue ter funcionalidades operacionais que é interessante até para um diagnóstico de rede, né? A gente teve um caso aqui que a gente percebeu que não tinha rede 2G, e o problema era porque muitas vezes o cliente fica desesperado, com razão, porque perdeu a conexão, é um rastreador, puxa, mas parou, pô, o chip não funciona, não sei o que, né? Aí você vai olhar, não tem o sinal 2G. Putz, tá aí o problema, não tem o sinal 2G. E a gente vem pegando isso, tá, com uma certa frequência. E a plataforma vem servindo, inclusive, de benchmark, de comparativo. Para diagnóstico, então, né? Lá tem os vídeos. Muito bom. E hoje a gente tem pessoas de pré-venda, inclusive, aptas a apresentar tudo na plataforma, todos os recursos. Eu acho que é bem interessante aí. E por isso que eu convido a conhecer, e no canal do YouTube já tem todo esse conteúdo para poder também analisar. Além da live, é óbvio, tem todo esse conteúdo lá. Muito legal. E vai ficar também no Instagram da Alcon e aqui no Instagram da Academia da Telemetria. Pessoal, muito obrigada por mais uma noite estarem conosco nessa live, com muito conhecimento, aprendi muito com o Fabozzi. Muito obrigada a todos, tenham uma ótima noite e até a próxima. Obrigado a todos e até a próxima. Obrigado aí pela presença de todos, foi um prazer. Até mais, Obrigado, pessoal. Renata. Obrigada, Márcio.